Bom dia! Sejam muito bem-vindas ao PET 838, esse nosso encontro todas as manhãs, na verdade 3 vezes por semana, né? Mudou. Segunda, quarta e sexta, às 8h38 da manhã, nosso encontro com arte. Hoje é um dia especial. É segunda-feira, a nossa primeira segunda-feira de 2021, a nossa segunda-feira da semana que a gente está agitando para o evento do dia D. Então é nossa live especial e a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é memória afetiva. Então fica comigo até o final dessa live, que eu tenho certeza que você vai adorar o assunto e vai olhar com outros olhos os trabalhos que você faz aí na sua casa, não só de patchwork, mas de outras coisas também. E eu sou a Nana e ajudo mulheres a ter uma vida mais tranquila e produtiva, e a produção com coisas que mexem com o nosso coração, com peças, com arte que transbordam a gente, né? É sobre tudo isso que a gente vai falar, sobre essa memória afetiva e como realmente essa arte faz com que a gente se eternize, né? E vamos falar um pouquinho de tudo isso. Bom dia, Roseli! É muito bom estar com vocês. E para começar, eu queria falar para vocês o que é memória afetiva, né? Pelo menos para mim, na minha visão, o que é memória afetiva? Memória afetiva é aquela lembrança que você tem quando você tem contato com alguma coisa, com alguma peça, com algum estímulo do seu sentido que faz você recordar um momento, uma história, um encontro. É diferente de memória. Por exemplo, eu já tive um lápis dessa cor. Eu já tive uma bolsa desse jeito. Você lembra da peça, mas essa peça não te remete a um momento da sua vida, ao que você estava fazendo, o que você estava vestindo, quem estava com você. Ou seja, não traz situações de afetividade junto com elas. Bom dia, Denise. Bom dia, Maria. Aparecida chegando por aqui. E a memória afetiva, ela é exatamente essas coisas todas, essas sensações que a gente recorda quando a gente entra em contato com alguma coisa. Você sente o cheiro de um bolo e faz você voltar para casa da sua avó naquele domingo à tarde, chuvoso, que ela preparou aquele bolo e sentou você, sua irmã, sua prima, a tia, e você lembra até o que vocês falaram naquele momento. Né? Isso é uma memória afetiva. Nós podemos ter memórias afetivas nos nossos 5 sentidos. O olfato, que é quando a gente sente aquele cheiro daquele perfume e a gente lembra da pessoa, a gente lembra de uma situação, a gente lembra do lugar e tudo que tá àquela volta. Bom dia, Valdira. Valdira, já vou olhar a questão da sua inscrição, tá? Bom dia, Célia, Aparecida. A memória, quando a gente sente o gosto, que é do paladar, a gente come aquela comida, como esse exemplo que eu dei do bolo da avó, aquele macarrão, aquela macarronada de domingo. Você tem a memória quando você sente, você passa a mão num tecido, ou então você passa a mão num couro, que você fala, nossa, esse couro... eu lembro da época que a gente tinha um sapato com esse material, e daí você também tem o tato com a memória afetiva com tato, né? Você pega aquele travesseiro gostoso, você lembra como era o travesseiro que você dormia quando você era pequena, enfim. E a visão, que é quando a gente vê uma peça, quando a gente olha uma peça e lembra, eu vejo uma colcha que minha avó trouxe, eu até trouxe, né? Eu falo tanto da colcha da minha avó, a colcha de crochê da minha avó, até trouxe para dividir com vocês. Trouxe algumas memórias afetivas pra gente se inspirar. E você olha assim, você lembra. Eu lembro da colcha que minha avó fez pra mim. Ela fez uma para cada uma das netas. Nós somos 3 meninas maduras já. Nós somos 3 e para minha mãe. E ela fez numa época em que ela estava já debilitada. Ela fez um transplante, né? E acabou que ela lutou bastante tempo com a questão da rejeição e tudo mais. E, enfim,
acabou indo embora por problemas e desdobramentos desse transplante. Mas nessa época que ela que ela estava lutando, ela foi fazendo crochê, ela foi emendando cada uma das lãs que sobrou das diversas blusas que ela fez, e ela contava pra gente, olha, essa daqui, deixa eu ver se eu encontro uma que eu tenho recordação dela. Essa daqui, ó, essa daqui foi uma blusa que ela fez pra minha mãe. Inclusive a gente tem a blusa e tem o pedaço da lã que sobrou na colcha que ela fez pra gente. Não sei se eu tenho mais alguma aqui que... não sei. Agora, aqui o pedacinho aqui, ó, da blusa sobrando aqui de novo. E daí a gente vai lembrando, olhando, e primeiro que a colcha em si é meu xodó, né? E eu lembro dela e lembro da época, das tardes que a gente passava lá e ela crochetando e tudo mais. E cada pedacinho de lã tinha uma história, e ela contava as histórias pra gente. Então isso é uma peça viva, uma peça que continua, né? Daí eu trouxe também, agora como a gente, a memória afetiva do patchwork, a memória afetiva que a gente trabalha quando a gente faz patchwork, é tanto a do tato, né? Porque a gente sente a textura do tecido, como a do olhar, da visão. Eu trouxe mais algumas, essa foi a primeira colcha que eu ganhei da minha mãe. Já tá velhinha e que agora eu já separei para uma das minhas filhas que adora azul. E olha que linda. Ela já tá até desbotadinha. E foi a primeira colcha que eu ganhei da minha mãe. Eu devia ter uns, sei lá, uns 17, 18 anos, foi quando ela começou a fazer pet. E eu trouxe pra vocês, que eu falo muito, né? Quem já me acompanha sabe que eu comecei a fazer patchwork porque eu precisava fazer o enxoval da minha filha mais velha, porque eu tava grávida, né? Eu tava estressada, isso, aquilo, eu queria que minha mãe fizesse, mas na verdade ela falou, não, você quer fazer, você faz. E eu trouxe pra vocês verem a colcha da Aninha, que foi a primeira que eu fiz e que foi pra minha filha, né? E foi a que eu fiz pra ela e que eu me apaixonei, me encantei, desde então não consigo mais parar de fazer. E quando eu mostro pra ela, eu conto essa história pra ela, ela fala, ai mamãe, conta a história da colcha de novo pra mim. E ela, ninguém pode nem encostar na colcha, tem que pedir licença pra trazer a colcha, porque ela sabe qual que é a história, ela conta para as pessoas, porque minha mãe, quando começou a fazer patchwork, ela fez porque ela tava grávida, eu tava grávida, eu tava na barriga dela, e daí ela conta, e eu falo para ela como eu escolhi cada cor, e isso traz uma memória afetiva. E daqui a, sei lá, 20 anos, quando ela talvez conte para a filha dela, ela vai contar a história que eu contava para ela, e quando ela encontrar a peça, o que ela vai... Quando ela olhar a colcha, se eu não estiver perto dela, ou se eu não estiver mais aqui, ela vai contar e ela vai se lembrar e ela vai saber o carinho que eu tinha quando fazia cada bloco para ela. Olha, Roseli, minha mãe fazia colcha de roupa. É muito legal isso também, Roseli, porque é uma forma de você dar uma utilidade boa e realmente prática para as peças das suas filhas, dos filhos que vão ficar sobrando, ao invés de ficar tudo lá criando traça, alimentando traça na gaveta. E olha que lindo, não sei se você ainda tem a colcha da sua mãe de roupa, eu tenho certeza que você olha assim e cada peça, porque cada bloco vem de uma roupa, né? Cada bloco tem uma história. Essa daqui foi o tecido do meu vestido do primeiro ano. Esse foi do segundo. Olha quanta memória traz. Tudo isso para dizer para vocês que, assim, fazer patchwork não é... Olha só, a Bernadette. Lembrei do filme Colcha de Retalhos. É lindo e fala sobre isso também, né, a Bernadette? E tudo isso para dizer para vocês que quando a gente faz patchwork, a gente tem a grata oportunidade, a gente tem a grande chance e possibilidade de fazer, primeiro dar uma utilidade bacana para as roupas, como a Roseli deu exemplo. Eu até já fiz uma matéria sobre uma blusa que eu usei da minha filha para fazer uma almofada, a gente transformou uma blusa numa almofada, que foi bem legal, uma live que eu fiz a respeito disso. A gente tem a grande possibilidade
de restaurar algumas coisas que acontecem dentro da gente, a gente não tem nem ideia, e de criar essas histórias e essas ligações com as pessoas que a gente gosta, que são ligações que elas não se desfazem, são ligações que elas criam raízes na nossa memória e na nossa história. Nós vivemos em média mais ou menos 75 anos. Do 0 aos 25 a gente está aprendendo. A gente está aprendendo a crescer, a se manifestar, a ser o que a gente vai ser pro resto da vida, né? Formando ou se desenvolvendo. Então é uma fase de plantação. A gente está em desenvolvimento. Dos 25 aos 50, a gente está na fase de produção. É a época que a gente constrói a vida, que a gente cria os filhos. Se não for os filhos, a gente constrói a nossa história, a nossa profissão, o nosso trabalho, a nossa vida com o marido ou sozinha, enfim. Mas é uma fase de construção, a gente trabalha muito, né? Então a gente a gente gasta parte do nosso tempo no nosso trabalho, que nem sempre é o trabalho que mais relaxa, mas a gente tem a gente precisa construir a nossa sustentabilidade, né, financeira e tudo mais. E dos 50 aos 75 é a nossa época que a gente começa a criar as nossas raízes para as próximas gerações, normalmente. É a época em que a gente abre espaço da nossa vida para duas situações. Ou para a gente desacelerar, e tem muitas pessoas que infelizmente nessa época acabam murchando e se isolando né, se afastando, né, de um período de produtividade, até porque muitas vezes tem pessoas que acreditam, ou então que não acreditam, mas que foram levadas a acreditar que depois que se aposentam nessa fase, o que a gente tem que esperar só é o tempo passar. Ou então pegar essa fase que a gente tem mais tempo, que a gente tem mais disponibilidade, a gente já aprendeu, a gente já plantou, a gente já produziu, e a gente pode abrir um espaço para criar essas memórias afetivas. E agora eu quero dizer em especial com os nossos pequenos, as nossas pequenas gerações. Eu vejo que quando eu dou alguma coisa para as minhas meninas, elas querem saber. Mas por que você combinou essa cor com essa cor, mamãe? Por que você fez isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E é um momento incrível para a gente, nesses porquês, criar histórias que elas levem e que isso faça com que elas acompanhem, isso acompanha elas pro resto da vida. Então você contar a escolha de cada tecido, cada peça de roupa que você de repente trouxe para fazer a colcha, né, Roseli? Cada desenho que você resolveu aplicar na peça, não é simplesmente dar um presente de patchwork, é contar uma história desse presente. Esse presente ele tem uma história. Ainda que você não tenha se dado conta, ele tem por trás dele todo uma trajetória. Desde que essa daqui foi a colcha que eu fiz para Laura, para minha segunda-feira, quando ela nasceu. Então, por que eu escolhi essa cor? Por que eu escolhi esse céu de nuvem? Por que eu escolhi essa paisagem que eu criei para ela? E se eu contar essa história para ela, percebe que a minha peça que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, ela vai ganhar outra dimensão. Você vai agregar a essa peça que você faz outro sentido. E o nosso encontro de hoje, eu quis dizer isso para vocês, porque quinta-feira a gente tem o dia D. Quinta-feira é o dia que eu tracei com vocês pra gente começar uma transformação. É o dia de transformar a sua rotina, é o dia de transformar o ritmo da sua vida. E quando a gente tem a dimensão do que essa transformação pode trazer, o que a gente faz? A gente ressignifica e a gente tem outra expectativa. Eu não quero
aqui eu gostaria, né? Não tenho que querer, porque eu só posso mandar o que tá dentro de mim. Mas eu tenho uma expectativa de mostrar para vocês que o patchwork ele tem muito mais para dar para vocês do que simplesmente fazer uma peça linda, maravilhosa e um presente legal. Ele é um presente que carrega vocês e carrega a história de vocês. E quando vocês fazem isso, quando a gente faz isso, a gente tem uma oportunidade incrível de criar uma memória afetiva nos amigos, nas crianças que adoram ouvir a história. Ainda que você tenha lá os tecidos do seu espaço, que você não tenha muita possibilidade, você busca na sua cabeça o porquê que você combinou. Que às vezes a gente nem para pensar, e a criança faz a gente parar para pensar. Por que você combinou essa e essa cor? E conta. E isso é sem você saber a sua história de fazer a sua peça. E isso vai memorizar e vai criar um momento, e vai criar uma situação em que quem recebe esse presente, ele vai não só receber esse presente, a pessoa vai não só receber esse presente, como vai marcar. Isso vai ser um momento de você desenvolver mesmo uma memória afetiva. Não só, uma vez quando eu era criança ganhei uma colcha de retalho. Não, eu não ganhei uma colcha de retalho. Minha avó, minha mãe, minha madrinha, minha tia, amiga da minha mãe fez uma colcha de retalho pra mim. E ela fez essa cor, porque ela fez azul, porque era a cor que eu mais gostava. E daí ela pegou as florzinhas, porque eu adorava pegar flor no jardim. Entende a história que você cria e o que isso impacta na memória de quem recebe? E daí você entende que patchwork não é só uma peça, não é só um produto que você entrega, é muito mais, é sentimento, é amor, é experiência, é memória. E quando você faz isso para o outro, sem você pensar e sem você buscar isso, você também faz isso com você. E sabe o que acontece? A sua memória, ela fica mais ativa, as suas conexões mentais ficam mais ativas, as chances de você desacelerar o processo degenerativo da sua mente, elas são maiores, porque infelizmente a gente sabe que existe uma vida útil para tudo, né? Até para nossa mente. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo memória. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas conexões cognitivas. O que a gente faz? A gente trabalha, antes que a gente perca essas conexões, a gente trabalha para que a gente minimize esses efeitos, né? A gente faça um processo preventivo na nossa memória para ela ficar sempre ativa, para ela ficar sempre com as ligações ativadas e restauradas. E esses processos, não só a confecção da peça, você entender o que a peça significa e ressignificar ela para você, vai fazer com que esse restauro seja muito mais intenso e que realmente você tenha um benefício mental muito maior. A Bernadette falando, amo patchwork, já fiz algumas peças, mas não sob essa ótica. Excelente essa visão. Porque quando você entende todo o processo, você fica presente para tudo isso que acontece, e isso faz o que a gente chama de atividade terapêutica, né? Você tendo presença para aquilo que você está fazendo e entendendo tudo que você pode fazer em volta, todas essas ligações e como você impacta as pessoas e levar isso para elas mesmas. Quando você vai fazer uma peça para alguém, pensa nisso, pensa que você está levando uma peça que é uma história, uma experiência para ela. Então pensa na cor, o porquê de cada cor, por que você vai escolher aquele bloco, por que você vai fazer aquela aplicação, para que essa peça tenha história, para que a pessoa que receba, ela conheça essa história e ela cria uma ligação afetiva com essa peça. E essa peça, no momento em que
talvez ela pegue, sei lá, daqui 10 anos depois que você dê, e ela esteja talvez com saudade de você ou esteja triste, ela faça essa memória afetiva, reportar ela para um momento de felicidade, para um momento bom. E sem que você esteja presente, né? E sem que você esteja lá, aquilo que você fez vai de uma tal forma significar para quem recebeu que também vai ter esse processo de restaurar emoções, de restaurar coisas boas, trazer um momento de felicidade, luz para aquele dia. Olha quanta coisa legal quando você tem a dimensão daquilo que você faz. Né? O artesanato, ele ele significa arte feita com as mãos. E a gente tem que estar atenta para isso. A gente tem que saber. Minha mãe envelheceu e tinha uma ótima memória, né, Roseli? A Roseli é a mãe que fazia a colcha com roupas. Porque essas situações, quando a gente faz uma peça, a gente está fazendo uma meditação indireta, a gente está restaurando as nossas ligações cognitivas, e isso depois vai carregar todo essa afetividade para quem recebe a peça. E quem recebe e conhece uma história, isso fica muito mais marcante. É igual a macarronada de todo domingo da casa da avó. Ou então, no caso da minha mãe, o bolo de laranja que ela faz para todos os netos. Minha filha, ela come um bolo de laranja, ela fala, ai, mas não é igual ao da vovó, porque o da vovó, ela faz assim, e ela descreve o bolo de laranja que minha mãe faz para ela. E isso vai ser uma vida inteira. Quando ela ficar mais velha e ela tiver as netas dela, ela vai contar, olha, eu vou fazer o bolo de laranja que minha avó fazia para mim. E ela vai explicar para as filhas, se ela tiver, né? Se ela vai, isso vai passar de uma para outra. Que bonito que você está falando. Arte costurada falando com a gente. Quando colocamos amor, tenho certeza que a pessoa leva, e leva mesmo. O dia D é interessante para qual faixa etária? Já estou na época de desacelerar, estou aposentada. Olha, eu acredito que o dia D é para qualquer um, né? Eu acho que mesmo quando você está trabalhando numa fase, você ainda não está na aposentadoria, você está numa fase super produtiva, abrir um espaço na sua rotina para você se conectar com você mesmo e fazer essas ligações é essencial para você ter produtividade, né? É claro que quando você está aposentada, você tem mais tempo e tem mais espaço para você fazer essa transformação. Mas o dia D é para qualquer um. É para você que gosta de arte, é para você que quer transformar a sua rotina, é para você que quer ter mais tranquilidade e quer fazer do seu tempo um tempo produtivo para você criar laços afetivos, para você desenvolver memórias afetivas, para você desenvolver relações mais fortes com seus amigos, com as pessoas que você ama, traduzindo todo o seu sentimento em peças de patchwork. Então é para qualquer um que goste e não precisa saber costurar e não precisa saber fazer patchwork. A gente vai falar tudo isso sobre o dia D. Como que você muda a sua rotina, como que você tem um dia de transformação para entender que essas situações, elas ressignificam a nossa vida. Eu estava assistindo hoje de manhã uma matéria do Mário Sérgio Cortella, que inclusive até deixei uma mensagem dele no Ano Novo a respeito da caneca. Não sei quem leu a mensagem a respeito do que você tem na sua caneca, um pensamento para começar 2021, né? Porque 2020 fez a gente refletir muito sobre o que estava aqui dentro, né? Porque a gente teve esse boom de todo mundo, né? De repensar algumas coisas. Eu tava vendo uma live dele a respeito do tempo, ele tava falando, né? Que o tempo, ele é curto, mas ele não precisa ser pequeno. Ele pode ser grandioso. E se a gente tem em média 75 anos,
E foi dele, né, essa divisão do tempo que eu trouxe para vocês, que até os 25 a gente planta, a gente aprende, a gente constrói o que a gente vai ser. Dos 25 aos 50, a gente produz o que a gente está sendo. E dos 50 aos 75, a gente entra na fase em que a gente desacelera e muitas pessoas esperam a passagem, né? Mas que a gente use esse tempo não para fazer só isso, mas para a gente construir algo que fique para depois. A nossa passagem é muito rápida aqui. O nosso tempo, ele é muito curto, mas ele não precisa ser pequeno, ele pode ser grande. Ele pode ser grande em memória, ele pode ser grande em laços de amizade, em laços afetivos, em legados que a gente deixe. Quando a gente for embora, o que a gente vai ter deixado daqui, né? O que a gente vai ter construído? Quais as ligações que a gente vai ter construído? Os nossos amigos, os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos que talvez a gente nem conheça, mas que possam ter coisas que a gente deixe para eles, um pedacinho da gente, uma história da gente. As minhas filhas, infelizmente, não conheceram a minha avó, a da colcha de crochê. Mas eu conto para elas, e eu conto uma história que a minha filha adora, que é a história da surra do ferro. Minha avó era muito, assim, agitada. E ela não gostava de impertinência, nem dos objetos inanimados. E uma vez um ferro deu um choque nela. Naquela época, os fios não eram tão, né, fortes, não tinham tanta segurança e às vezes dava choque. E daí o ferro deu um choque nela. Ela pegou o fio do ferro e deu uma surra no ferro. E eu conto essa história e a minha filha fala: mãe, conta a história do ferro, da surra do ferro. E foram histórias que eu ouvi da minha mãe, que minha avó fez e que hoje viraram lenda. A surra do ferro, as colchas de crochê, o frango refogado da minha avó, que ninguém sabe fazer igual. E toda vez que eu como um frango, eu lembro que não é o frango da minha avó. E o dia que eu encontrar um restaurante que faça um frango, porque ninguém em casa sabe fazer, mas o dia que eu encontrar um restaurante que faça o frango igualzinho da minha avó, adivinha o que eu vou virar? Eu vou virar cliente desse restaurante. Por quê? Por conta das memórias afetivas que a gente criou. E às vezes, as memórias, elas podem ser muito mais do que só uma lembrança, elas podem ser físicas. E o patchwork, ele traz essa grande possibilidade, meninas, de nos presentear com essas peças que a gente tem não só uma história para contar, como a gente tem elas fisicamente para fazer com que a gente se transporte imediatamente para um momento gostoso de receber esse presente da pessoa que fez. E a pessoa, no caso, somos nós, que somos arteiras, que podemos fazer e usar esse momento não só para produzir a peça, eu errei, que saco, voltar, não. Entender que você está fazendo mais do que uma peça. É verdade, entenda. Quando você faz uma peça de patchwork, você faz mais do que uma peça. Você faz uma história, você cria uma experiência, você cria um momento que vai eternizar o seu carinho, o seu cuidado, a sua dedicação para quem receber. E ter consciência disso e colocar isso na hora de fazer vai mudar a sua relação e o seu momento de fazer patchwork e vai mudar completamente o presente de quem recebe, não tenha dúvida disso. E a gente tá numa época em que tudo passa muito rápido e a gente tem que aproveitar com consciência e com mais sentimento, com mais coração, cada momento que a gente tem de fazer algo especial para alguém ou de fazer alguma coisa que possa ficar quando a gente não estiver mais aqui, né? A Cidinha, concordo com suas palavras, tenho recordações da minha avó e dos meus pais, quando vejo a saudade vem, mas ao mesmo tempo as boas lembranças vêm também, isso é muito, muito bom, meninas. Vamos materializar, né, Bê?
Bernadette, vamos materializar nossa memória afetiva, é meu convite para vocês. E eu queria lembrar vocês que quinta-feira é o nosso dia D. Se você ainda não tá inscrita, se você ainda não tá participando no nosso grupo, vem. Quarta-feira eu vou conversar com a Carla. A Carla é uma arteira nossa. Ela achava que eu era meio louca quando eu falava essas coisas. Ah, a Nana é meio... Gente, que mulher doida. Em vez de explicar logo o patchwork, fica falando dessas viagens astrais e é doidona. E depois que ela começou, ela falou assim, nossa, agora eu entendo, faz todo sentido você ter um olhar diferente quando você vai fazer alguma coisa. Você não aprende e depois acaba sendo só um compromisso de fazer perfeito, de fazer bem, de fazer certo. Você cria outra dimensão. E isso é o dia de transformar sua rotina, transformar sua visão, transformar o ritmo das coisas para que você aproveite essa nossa passagem que é rápida e uma passagem grande, que a gente possa fazer coisas que a gente impacte as pessoas à nossa volta, porque a gente às vezes pensa muito, né, quando a gente é mais jovem, que a gente quer mudar o mundo, que a gente quer fazer grandes transformações, mas esquece que a gente começa transformando o nosso universo, a nossa vida, a família à nossa volta. E se cada um de nós fizer essa mudança, a mudança global vai ser muito maior. Se cada um mudar o seu universo, isso em escala, todas nós fazendo isso, isso vai virar uma corrente do bem, isso vai impactar efetivamente todo o resto. A Roseli contando pra gente que minha contava que, eu acho que é a mãe, né? Minha mãe contava que desmanchou uma calça do meu pai, cortou outra fazendo cópia e deu certo. Legal também, né? Fazer o inverso, é muito bacana. Então, marquem comigo, marquem na agenda de vocês, na quinta-feira a gente vai ter o nosso dia D. Todas estão, é um evento gratuito, é aberto para todo mundo que queira se inscrever, mas o evento em si vai ser só para quem se inscrever, então, apesar de ser aberto, você tem que se inscrever para participar, tá? É gratuito, é online e vai ser ao vivo e eu espero por vocês. Na quarta-feira a gente tem nosso outro encontro, que é com a Carla. Ela vai contar essa história de quando eu deixei de ser louca na vida dela, para ela entender que essa loucura faz todo bem e que mudou, transformou a rotina dela. Entra pro nosso grupo do Telegram também, que é Turma da Nana, é aberto, é gratuito, é só você baixar o Telegram, procura lá Turma da Nana, eu vou deixar na descrição do vídeo. Compartilha com as pessoas que querem também procurar nessa época para fazer. De repente você ainda não está na aposentadoria, mas você precisa de um espaço na sua rotina para se conectar e para relaxar, para encontrar esse ponto, né, de conexão com você mesma. Eu tenho certeza, você não precisa de muito tempo, você só precisa do caminho certo. Então, na quinta-feira a gente vai falar sobre tudo isso, compartilha com as pessoas. Se você sabe aquela amiga que está precisando mudar a rotina, deixar a rotina mais produtiva, compartilha também. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que é memória afetiva para você. Manda uma foto da sua peça de memória afetiva, eu vou adorar receber. Assim como eu trouxe para vocês algumas peças das minhas memórias afetivas. Vamos compartilhar e vamos começar 2021 com um pensamento de construir uma rotina melhor, porque a vida é curta. A vida passa rápido, mas a gente pode deixar momentos e histórias grandiosas se a gente se determinar a ter uma pausa e cuidar um pouquinho dessas nossas memórias afetivas também para as próximas gerações, tá bom? Um beijo grande, quarta-feira às 8h38 eu vejo vocês aqui com a Carla e a gente vai conhecer essa história de ela achava que eu era louca, será que vocês acham também? Ó, beijo no coração, beijo da Nana.